Vamos iniciar aqui a gravação. Maravilha. Bom, gente, meu nome é Gilson, sou professor do Departamento de Genética da UERJ, tá? Eu trabalho com metabolismo, epigenética. Na verdade, a minha área é focada em metabolômica por ressonância magnética nuclear. Eu venho liderando o núcleo desde 2018 aproximadamente, na UERJ, o núcleo da Associação Brasileira de Questão da Ciência. Então, a gente está retomando as reuniões hoje, depois de uma longa temporada. Acho que a gente ficou mais de um ano parado, se eu não me engano, e a gente vem estudando o livro, que é chamado As Origens, vou falar aqui dele. Então a gente já abordou aí, seguindo a ordem, né, do livro, que ele começa com o criacionismo de Terra Jovem, depois o criacionismo chamado progressivo da Terra Antiga. A gente tem umas outras palestras também, né? A Vivi que está aí, ela já falou sobre o livro do Francis Collins chamado Linguagem de Deus. Aqui tem um print do nosso canal no YouTube. Então é ABC2-UERJ. Todas as reuniões são gravadas, depois a gente faz o upload lá. Com exceção de algumas que a gente teve algum problema. Tem mais uma aqui que não está aparecendo, mas tem mais outras coisas gravadas. Tem palestras sobre teologia natural, tem diversas coisas aqui também. Tem algumas palestras mais científicas também, falando das evidências, né, do Paleolítico, como tem aqui, está mostrando aqui no print, né? Tá? Então, nosso objetivo aqui é fazer um diálogo entre a fé cristã e ciência. Esse é o objetivo da BC2. Então, a gente está dentro de um grupo de estudos desse livro. Então, a ideia, na verdade, é apresentar o capítulo do livro e trazer o debate, opiniões sobre a ideia daquele autor, né? Então, quando eu falar aqui Vou passar aqui. Ou não, né? Não quer deixar eu passar, agora foi. Então, quando eu falar do livro A Origem, eu vou falar... vou fazer o máximo. Hoje eu vou falar da Débora, né? A Harshman, que ela... Nesse livro, ela fala sobre o criacionismo, chamado criacionismo evolucionário. Tá? Então, a ideia é entrar na cabeça dela e falar um pouco dela, o que ela tentar colocar ao máximo, o que ela quis dizer, as opiniões delas no livro. Tá? A gente aproveita aqui, claro, para trazer, destacar alguns pontos sobre, né, o que ela está afirmando, né, quais são as ideias dela nesse livro. Tá? Antes de começar a entrar no assunto do livro mesmo, desse capítulo, então destacar alguns eventos, tá? Tem um aí daqui a pouco, né? À noite com o Alexandre que está aí no grupo, né? Tá certo, Alexandre? Tá confirmado isso aqui? Isso, tá confirmado. Vai ser hoje 8 horas, é isso mesmo. Então, daqui a pouco tem isso aí. Há conflito entre ciência e fé cristã. Com o Dr. Alexandre Fernandes, o grande cosmólogo que está aí com a gente, né? Ele também vai dar uma palestra numa das nossas reuniões. Aqui é o link da reunião. A gente tem também um dia 9, tá, de março, às 17 horas, vai ter uma live com o McGrath, tá? Tradução simultânea. Vai ter a participação do Roberto Covolano e o Guilherme de Carvalho. São dos líderes lá da BC2. Outra aqui, 6 de março. E tem mais, tá? Eu destaquei aqui agora que eu consegui pescar lá no grupo, que não para de aparecer reuniões interessantes. Eu vou colocando no nosso grupo no WhatsApp, tá? Da BC2 da UERJ. Então, quem quiser saber sobre métodos de datação, 6 de março, amanhã, tem a reunião 10 horas da manhã, tá? O grupo da BC2 de Vila Velha, também bem interessante, tá? Tem sido muito debatido, muito discutido isso sobre esses métodos, né? Bom, Ô Gilson, pode falar. permite só um pedacinho a mais de um convite para o pessoal também, que talvez seja interessante também.
No Uhum. sábado mesmo, amanhã mesmo, à tarde, 16 horas, a gente vai ter uma reunião lá do Núcleo de Ciências Naturais de Fequestã, né? Aham. Depois eu te mando o link lá direitinho, aí você pode seguir o pessoal. E Ah, amanhã a gente legal. vai falar especificamente sobre origem da Terra. Na realidade, eu vou falar de origem de planeta de forma geral, mas o nosso foco amanhã vai ser sobre a origem da Terra. Então, fica o Legal. convite aí, talvez entra nessa mesma linha aí que a gente vai, inclusive, conversar hoje. Legal, legal. Ótimo. Excelente. Depois eu me manda que eu mando pro pessoal lá. Bom, Tranquilo. gente, aqui então é a capa do livro, tá? Então, nas reuniões a gente sempre estimula todo mundo comprar o livro e é para ali a gente justamente fazer a discussão. Então, esse livro, na verdade eu falei errado, As Origens é a origem, então eu sempre falo errado esse nome. Então, são 4 visões sobre criação, evolução e design inteligente. Ele é uma segunda edição que agora foi lançada em 2019 e foi adicionado, né, artigos mais recentes e também a parte do design inteligente. Então, cada autor aqui ele segue uma linha, são pessoas de destaque dentro daquela linha de pensamento em relação à origem. Então, o Ken Han, esse primeiro aqui, a gente já falou sobre ele, está lá no YouTube gravado, tá? É o criacionismo chamado de Terra Jovem, que acredita em Gênesis literal, 7 dias, 24 horas. Ele tem uma revista, tá? Chamada Answering Genesis, um site muito bem feito até. Tá? Ele foi responsável pela construção lá da réplica da Arca, lá em Kentucky, tá? Da Arca de Noé. Outro é o Rui Ross. O Rui Ross também se eu não me engano, é da astrofísico, né, Alexandre, se eu não me engano. E aí ele é do Criações de Isso. Terra Antiga, né? Então eles rejeitam a teoria da evolução, Criações de Terra Antiga, mas eles acreditam que houve a formação do universo, a Terra, da forma mais ou menos que a ciência acredita, né? E aí, isso é o geral, cara, que eu tô falando. Claro que vai ter gente aí que vai, sobre um ponto ou outro, vai divergir, ou vai, enfim, não vai concordar, tá? Isso é uma ideia geral, mas o Rui Royce também tem um site que é. Caramba, agora deu um branco. Lembrei, é Reasons to Believe. Então ele tem o Reasons to Believe, tem até uma revista, esse site, que eles publicam os artigos lá defendendo a linha de pensamento deles, tá? A outra aqui é a Débora Hassman, que eu vou falar hoje, então, é da linha do criacionismo, chamado criacionismo evolucionário, que aceita as evidências científicas da evolução, né? Tem um ponto de vista sobre Gênesis parecido com o criacionismo Terra Antiga, mais ou menos, né? A gente vai falar um pouco aqui. Então, criacionismo evolucionário não existe nenhum tipo de conflito entre evolução e a ideia da criação, o Deus cristão, tá? Nenhum tipo. Então, o mais alinhado que a gente vai ver com a ciência atual é esse aqui, essa linha aqui, tá? O Schiffermeyer ele vai escrever sobre o design inteligente. E aí a gente já vai abordar na próxima reunião, tá? Aqui é o site lá da BC2, né? Quem quiser acessar, tem material, muita coisa interessante. Bom, vamos falar então Hoje eu vou fazer uma introdução da ideia de criacionismo evolucionário e o pano de fundo que leva à construção dessa ideia. A gente não vai entrar a fundo aqui por duas coisas, por questão de tempo. E aí eu quero fazer uma rodada que tem uma quantidade de resultados e de artigos citados nesse capítulo dela é muito grande. E na verdade a gente precisa olhar com cuidado cada resultado. Não adianta eu ficar colocando um monte de figura, com um monte de coisa aqui e sem discutir com calma, tá? Então a gente vai fazer isso com especialistas de cada área. Bom, a Débora Hashman, então, ela começou de baixo para cima, né? Fez o college na Bethel University. Ela se formou também em piano, em física. Depois ela estudou astrofísica, fez o PhD dela no MIT, altamente conceituado.
Foi um pós-doc lá em Haverford College, então já foi um postdoctoral fellow, depois teve um cargo de visiting professor, depois é bem rápida a ascensão dela, né? Em 99 ela já tem uma posição de chair professor, né, de física e astronomia no Calvin College, ou, na verdade é Calvin University, né? E depois, em 2013, ela assumiu a posição de presidente do Biologos. A Biologos é como é que eu falo, uma ONG, né, americana que foi fundada pelo Francis Collins. Francis Collins fundou ela em que ano agora? Eu não lembro. Mas foi muito tempo não. A Vivi deve saber aí. E... Opa, mais gente chegando aí. Bem-vindo, Jonas. E essa ONG, eles têm um site muito bem feito, com diversos artigos, biologos.org, aí você entra lá no site. Então, essa ONG defende a linha do criacionismo revolucionário. Então, tem diversos artigos muito interessantes lá. Então, bom, ela assumiu a posição em 2013 e está lá até hoje. Tá? Tem diversos vídeos, palestras dela no YouTube, tem muita coisa dela, muito material. Ela escreveu, né, tem outros, né, que eu encontrei, mas os 3 mais famosos, até onde eu sei, pelo que eu pude detectar, são esses 3 aqui. Ela escreveu esse livro aqui, Origins, um olhar, né, reformada em relação a esses 3 pontos. Esse livro aqui ela escreveu com o marido dela, que também é da mesma área dela, tá? E esse aqui, se eu não me engano, foi o último, que é a primeira versão do livro que a gente está discutindo, tá? Que é a Origem, que é esse aqui, tá? Bom, o capítulo do livro ele começa com um embasamento em cima de uma pesquisa que foi tirada na verdade, eu não sei se isso aqui é o nome de uma revista, não lembro agora, mas eu tenho um trabalho grande em PDF que foi realizado um censo em relação à opinião de diversos jovens dentro das igrejas nos Estados Unidos. Então eles chamaram esse trabalho You Lost Me. Então, por que cristãos jovens estão deixando a igreja? Por que os jovens cristãos estão deixando a igreja? Tá? Então, esse é um trabalho bem interessante, está em PDF, se eu não me engano, ele está completo. Então, ela vai citar esse trabalho dizendo que dos jovens que deixam a igreja hoje... obrigado, Vivi. Biólogos foi criado em 2009. 29% deles dizem que as igrejas estão fora de sintonia com o mundo científico em que vivemos. E 25% dizem que o criacionismo o cristianismo é anti-ciência. Então, ela destaca, isso aqui um dado que chama atenção. Por que os jovens pensam isso? Quando estão na igreja, que eles pensam que a igreja não está assim, em sintonia com o mundo científico. Eu penso muito, quando eu leio essas coisas, eu lembro muito da minha formação, do quanto que eu sofri lá na biologia, na UFRJ, né? Até antes de entrar. Eu lembro que antes de entrar, eu dei um testemunho, né? A gente fazia um culto em casa, né? Que a gente chamava de célula. Então, e assim, eu dei um testemunho lá, aí tinha um rapaz lá, e aí ele perguntou assim, olha, como é que você vai fazer com a sua fé agora que você vai estudar biologia? Eu falei, não sei. Eu sei, eu nem tinha pensado, nunca, para mim eu nunca tinha pensado por isso, né? Pensado dentro desse aspecto. E eu falei, vou continuar da mesma forma, né? Enfim, foi exatamente o que aconteceu. A gente chama de compartimentos, né? Então, assim, eu estava no compartimento aqui, a universidade, a ideia toda, a evolução que a gente estuda lá, e botava no outro compartimento a minha fé cristã. Lá com o pessoal da igreja era outra pessoa. Então,
Isso é que acontece com muita gente. Então, aí a importância desse grupo que a gente tem, né? Discutir essas coisas. E isso era um fato. Durante toda a minha formação, sempre tinha esse embate de alguém chegar e falar como é que você explica as raças, né? Quer dizer, na verdade, do ponto de vista genético não existe raça, do ponto de vista humano, né? Mas como é que você... Eles falaram raça, mas queriam dizer etnias. Como é que você explica diferentes etnias? Como é que você explica isso? Como se eu tivesse que explicar tudo, né? Então, essa é uma coisa interessante, assim, essa visão que o mundo tem e a visão que na verdade é uma caricatura, uma visão essa visão de caricatura do cristianismo, da fé cristã que o mundo tem, né? Principalmente as ciências naturais. Claro que a biologia a gente sabe que é totalmente um antigo curso de história natural na FRJ, então é muito naturalismo muito forte, né? Mas enfim, a gente tem um caminho longo pela frente, tá? Bom, gente, alguém quer falar alguma coisa? Ninguém pode interromper e falar, tá? Bom, então vamos seguir aqui. Então, aqui é o site, tá? O link para o site Biologos. Então, eu peguei o livro, também cita uma frase do Tim Keller, que é bem famoso, né? O pastor Timothy Keller, que está aposentado agora, mas ele falou o seguinte: a criação evolucionária é a visão que Deus criou o universo, a Terra e a vida ao longo de bilhões de anos, e que o processo gradual de evolução foi trabalhado e governado por Deus para criar a diversidade de toda a vida na Terra. Então, o Tim Keller é um dos que não vê esse conflito, não vê problema nenhum no criacionismo evolucionário, tá? E aqui eu tirei esse texto lá de um print do site Biologos, tá? Frase dele aqui, segundo Biologos, tá? Mas pelo que eu tenho lido do Tim Keller, ele segue exatamente isso mesmo, tá? Então ele fala que muitas pessoas, tanto no secular como cristão, não quer que a gente acredite que a fé, né, e a religião não pode andar, elas não possam andar juntas, né, não pode conviver. Mas isso é uma inverdade, tá? Então, fazendo um diálogo, né, esse diálogo é essencial para engajar as mentes e corações dos indivíduos hoje em dia. Então, é isso que o Biologos ele está providenciando, tá, com o primeiro passo. Estou resumindo mais ou menos o que ele quis dizer aqui, tá? Então, o fundador do Biologos foi o Francis Collins, ele é o diretor do NIH, se eu não me engano, desde a época do Obama, né? Ele está lá até hoje. Ele é o diretor do Instituto Nacional de Saúde nos Estados Unidos, o NIH, é o órgão de saúde mais importante, um dos mais importantes do mundo, né, na verdade. O NIH é riquíssimo, tem ciência, faz ciência de ponta e é referência no mundo inteiro, tá? Então, o Francis Collins, ele escreveu um livro que está lá no YouTube, a Vivi já apresentou esse livro para a gente, A Linguagem de Deus, onde ele fala do testemunho da vida dele. Ele era da área de genoma, ele trabalhou no projeto Genoma, e nesse livro ele apresenta como as evidências genéticas são fortíssimas a favor da evolução, tá? Então, ele que fundou o Biologos, né? A linha também do criacionismo evolucionário parece ser o que pensou também o C.S. Lewis, né? Eles vão citando ele nesse capítulo, tá? Eu dei uma olhada na carta original que foi citada pela autora no livro, tá? Mas tá um pouquinho diferente daqui da tradução, mas enfim, eu vou deixar a referência aqui, quem quiser acessar o original, tá? Mas é basicamente isso que está aqui em português, tá? Isso aqui eu estou copiando diretamente o que está no livro, a citação do livro, tá? Então, C.S. Lewis falou, devemos distinguir claramente entre evolução como um teorema biológico e o popular evolucionismo, ou desenvolvimentismo, que é certamente um mito. Para o biólogo,
a evolução dá mais conta dos fatos do que qualquer outra hipótese presente no mercado e, portanto, deve ser aceita, né? Então, olha aqui, ele falou algo importante que a gente separar aqui. Quando a gente fala que a gente aceita, por isso que eu não uso o termo assim, acredita na evolução, porque a evolução não é uma coisa que você acredita muito. Eu prefiro o termo aceitar as evidências de evolução, né? Porque as evidências são apresentadas, você junta e falou, ok, eu aceito essas evidências científicas, então essa, até o momento, é a teoria mais forte, tá? O que é diferente do chamado evolucionismo, porque o evolucionismo ele já dá a entender que assim, aí sim você acredita, você monta uma cosmovisão colocando a evolução como aspecto primordial para tudo, para todos os aspectos da vida, tá? Tanto social como o psicológico e tudo mais, né? Então aí já é mais complicado, é um problema. Aí como se fosse uma idolatria à evolução. Então por isso a gente usa o termo evolucionário, não evolucionista. Bom, alguém quer perguntar alguma coisa, colocar alguma coisa aqui? Bom, esse texto do C.S. Lewis está numa das cartas que ele escreveu, então o link está aqui embaixo, tá? Eu disponibilizo o PDF sempre no grupo do WhatsApp depois, eu posso mandar para alguém, tá? Pode acessar rapidamente isso aqui, o texto original no link, quem quiser se aprofundar sobre o pensamento do C.S. Lewis na época. Então, segundo, pelo que eu li lá, o C.S. Lewis, ele, a princípio, ele rejeitava a ideia da evolução no início, depois ele começou a entender um pouco, começou a mudar um pouco de ideia ao longo dos anos, tá? E aí quem tiver mais a fundo pode me corrigir. Problema do sofrimento, esse ele ainda não li, legal. Valeu, Vivi. Bom, o pano de fundo para a gente conseguir conciliar a evolução, teoria da evolução, com Gênesis, a leitura de Gênesis, tá? É primeiro considerando, tá? Segundo a Débora, considerando a leitura dos dois livros. Que são os dois livros, né? O livro das Sagradas Escrituras e a Criação. Então ela cita lá a Confissão Belga, eu botei aqui o site que tem ela completa, tá? E se eu não me engano, agora eu não lembro qual é o item, né? A Confissão Belga, mas acho que não sei se é. Bom, aqui, ó, então ele fala assim, ó, primeiro, como é que a leitura do livro? Pela criação, manutenção e governo do mundo inteiro, visto que o mundo perante nossos olhos é como um livro formoso, em que todas as criaturas grandes e pequenas servem de letras que nos fazem contemplar os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade, como diz lá Paulo, Romanos 1, 20. Todos esses atributos são suficientes para convencer os homens e torná-los indesculpáveis. Esse é um ponto que em relação ponto polêmico aí, mas enfim, estou colocando que a forma que a Débora, né, ao escrever sobre o cristianismo revolucionário, ela apresentou, tá? E no segundo ponto, né, Deus se fez conhecer ainda mais clara e plenamente por sua sagrada e divina palavra, tá? Isto é, tanto quanto nos é necessário nesta vida para a sua glória e para a salvação dos que lhe pertencem. Então, os dois aspectos são importantes. Deus fala através desses dois livros, tá? E a conexão desses dois livros é a chave, tá? Para entender aí tudo, principalmente criacionismo revolucionário. E a leitura de Gênesis, principalmente Gênesis 1, ela é fundamental, uma leitura considerando o contexto do povo, tá? Daquele tempo, na época que o livro foi escrito. Qual era a cosmovisão daquele tempo? Então, a Débora cita esse livro que a gente vai trabalhar com calma ainda, tá? Tem muita informação, isso é um livro inteiro, do John Walton,
que é o nome dele é Mundo Perdido de Adão e Eva. Então, nesse livro de John Walton, nos primeiros capítulos, ele, acho que na verdade no primeiro e segundo, ele fala muito sobre a acomodação da mensagem. Então, a Débora cita o trabalho de John Walton. O John Walton fala o seguinte, que para entender Gênesis 1, é preciso entender qual era a cosmovisão do povo do Oriente daquela época. O que eles acreditavam, o que eles entendiam, como que eles entenderam o Gênesis. Então, isso é chamado de acomodação da mensagem. Então, Deus acomodou a mensagem especificamente para aquele povo, para que eles pudessem entender a grande mensagem, né, contida no livro de Gênesis. Tá? Ela cita também o Calvino, que fala que Deus fala como um bebê, né, lá na Institutas, né, algum ponto Calvino fala sobre isso também. Então, ela citando Alton, fala então que Gênesis é um livro que foi usa muitas figuras, considerando o contexto da cosmovisão daquela época. Então, qual era a ideia de mundo, né, dos povos daquela época? Isso aí no livro ele vai mostrando, tem diferentes achados, se vocês procurarem na internet, tem até as figuras assim originais dos achados arqueológicos que tem esses desenhos. Então o povo considerava que tinha uma quantidade, que tinham águas acima, né, era o reservatório de chuva, a água mesmo aqui em cima, o firmamento, né, o Sheol aqui embaixo, e a terra tinha os pilares. A terra, então, era flat, era terra plana, tá? E ela era fixa e tinha uns pilares que sustentavam ela, e possuía águas também lá embaixo desses pilares, né? E o teto era um teto, eu não sei se exatamente acreditavam que era de bronze, né? O Alexandre acho que pode falar até melhor, né, Alexandre? Não sei se... Você acredita que ela era literalmente de bronze ou... Não, era uma abóbada, né? Era uma abóbada, Eu sei que é uma mas em abóbada alguns. fixa, né? É uma abóbada fixa, exatamente, rígida, ou seja, você não passa por ela. E em alguns textos, eu estou tentando lembrar agora qual a referência, eu não lembro se é Salmo ou é Isaías. Ele vai fazer essa analogia de que é como se fosse uma abóbada de bronze, mas na realidade no sentido de que ela é intransponível. Não dá para um ser humano Uhum. normal passar por ela. Apenas Deus que pode fazer essa comunicação. Então é mais ou menos essa analogia. Legal, legal. Eu sei que Deus fala lá pro povo como castigo, vou tornar o céu de vocês como de bronze. Tipo assim, não vou ouvir mais a oração. Onde é que estava isso, gente? Alguém veio aí, que agora eu não lembro. Era exatamente esse texto que eu estava tentando É, lembrar, que eu não lembro agora. é. Então, é engraçado esse negócio de bronze, cara, que eu falando uma coisa nada a ver. Eu tava na igreja muitos anos atrás, eu nunca tinha me atentado pra isso. Tinha um cara assim, falou, Deus, quebra todo o teto de bronze, quebra o teto de bronze, quebra. Eu falei, cara, que quebra teto de bronze? Que teto de bronze? Aí depois eu fui ver, ele tá se referindo a esses textos aí. É, exatamente. Mas enfim, mas então era então, ali, a questão, enfim, se era bronze literalmente ou não, tá? Mas enfim, era uma abóbada fixa, tá? Fixa mesmo, e as estrelas, os astros ficavam presos nela, assim, né? Tá? Essa era a ideia. Então, quando a gente fala de separação das águas, firmamento, então o Alton vai trabalhando isso, é tudo dentro desse contexto, tá? E aí, o mais importante é o que? Na leitura segundo o Alton, e também a Débora vai citar o John Alton, é a construção de um lar e não uma casa. Então, ao contrário do pessoal da Terra Jovem, do Answering Genesis, eles vão dizer que a leitura de Gênesis 1 é literal e é fundamental para o desenvolvimento cristão. Aqui não, ele vai dizer não, Gênesis 1 ele está tratando da história de um lar e não uma casa. Então, qual é a diferença? A diferença é que ao ler Gênesis a gente não vai se importar com
qual o material, como que a casa foi construída, ou seja, como o mundo foi construído. Foram 7 dias, 24 horas? Ah, quem foi criado primeiro? Ah, veio luz, veio o sol, veio não sei o que e tal, enfim. Então a preocupação não era essa. A mensagem principal, tá, era a construção, Deus fazendo um lar para habitar com o objeto da criação dele, tá? Com a criação dele. É isso. Deus fazendo a morada, tá? Então, isso é destacando, tô falando resumindo bruscamente, o centro da mensagem que está no livro inteiro do John Walton, tá? Isso John Walton vai mostrando lá, isso em diferentes aspectos, citando muita coisa lá dentro, tá? No livro dele. Então, a forma da leitura de Gênesis, então, muda drasticamente. Por quê? Porque não vai haver uma preocupação. John Walton defende que a preocupação do povo que recebeu, né, para o povo que foi escrito o livro primeira mão, eles nunca iam pensar que eram 7 dias, não eram 7 dias, era o dia era, não era dia era, eram bilhões ou milhões de anos, não. A preocupação nunca foi na estética, né, nesse aspecto, quem criou primeiro, quem não, quem veio primeiro, mas sim era Deus assumindo a função da criação, né? Os astros não são mais deuses, mas foram criados por Deus, e Deus construindo então no descanso dele, habitando, junto com a sua criação, desfrutando prazer na criação dele. Essa é a grande diferença. O John Walton vai ainda, ele dá um exemplo bem interessante, ele dá 2 exemplos interessantes. Um deles no livro, dentro desse contexto, ele fala o seguinte, ele fala que ele morava em Chicago, não sei se ainda mora, enfim, é uma grande parte da vida dele, e tem uma rádio local de Chicago falando do trânsito. Aí lá o trânsito ele fala assim, ó, cuidado na hora de acessar um anel, não sei das quantas, tem que ele chamava um túnel de um outro nome, lá, um buraco não sei de quê. Aí ele falava assim, cara, um cara que não mora em Chicago, ele vai ouvir essa rádio e não vai entender nada, porque ele não está familiarizado com o ambiente daqui. Então ele dá o exemplo disso para a acomodação de Gênesis. Então Deus usou essa acomodação para falar com o povo. Opa, mais um aqui. Bem-vinda, Lidiane. Bem-vinda, Lidiane. E aí o Deus acomodou nesse sentido, né? Você precisa entender o contexto para entender a mensagem, né? Tá. O segundo exemplo que ele fala é de um casal que chama uma outra pessoa para jantar na casa deles. E essa pessoa, ao chegar na casa deles, eles olha, que casa legal, ótima. Aí ele para e olha pro casal e fala assim, olha, mas me fala de vocês. Como é que vocês chegaram aqui? Como é que é a vida de vocês? Estão contentes? Então, ou seja, a preocupação da pessoa que é convidada para casa é com o lar. Porque o lar depende das pessoas que habitam nele, né? E não com a infraestrutura da casa. Se a preocupação fosse com a casa, aí ele ia perguntar, olha, quais são os materiais que vocês usaram aqui? Que legal, você usou o quê? Vergalhão? Usou o quê? Concreto? É o quê? Então, ele ia perguntar o tempo inteiro da casa, com a estética da casa. Então, não sei se vocês conseguiram entender. Então, é exatamente dentro desse tipo de pano de fundo que o Crécio Revolucionário encara o livro de Gênesis. Tá? O que também é diferente de dizer que já teve gente falando, então para você, por criacionista revolucionária, Gênesis é fábula. Não, não é fábula. É bem diferente do que a gente está falando. Tá? Alguma pergunta aqui? É assim. Oi, pode falar. Ô, Jesus, só acrescentar um ponto aí,
Uhum. O John Walton ele escreveu esse livro, né, que a gente tem em português, O Mundo Perdido de Adão e Eva, só que na verdade ele tem uma série de livros, O Mundo Perdido de alguma coisa. E aí, nesses livros, ele sempre faz esses comentários sobre essa questão do pensamento desses povos, né, em várias perspectivas. Por exemplo, o único livro que nós temos dele em português, aliás, dois, né, que é O Mundo Perdido do Dilúvio e O Mundo Perdido de Adão e Eva. Tem um outro livro que não está traduzido, que é O Mundo Perdido de Gênesis 1, The Lost World of the Genesis 1, eu acho. É esse Hum, mesmo. E nesse livro ele também vai falar sobre essa perspectiva, esses pensamentos e tudo mais, mas olhando apenas para o texto da criação, de Gênesis 1. Aí uhum, tem um outro livro que ele vai falar O Mundo Perdido da Torá. Então hum, ele vai dar essa perspectiva, mas olhando o texto literário da Torá inteira. Né? Então o John uhum, Walton ele tem uma grande quantidade de publicação de livros mesmo dentro uhum. dessa temática, né? De um mundo perdido de alguma coisa. Perfeito, legal. Então, no John, então, nesse livro do Mundo Perdido de Adão e Eva, eu sei que ele vai mostrando, então, aí ponto a ponto, né, Adão, como apareceu Adão e tal, Eva, enfim, as origens, vai discutindo isso, é bem interessante. Eu ia falar uma outra coisa aqui. Bom, o criacionista evolucionário, para ele aceitar também as teorias de evolução, isso traz a aceitar as evidências científicas, isso traz uma série de questões, né? Alguns pontos que podem surgir que a gente vai trabalhar com calma aí, que podem atrapalhar um pouco a teologia, né? A questão do pecado, se tinha morte antes ou não de Adão. Então, tem muitas questões aí envolvidas que elas têm que ser elaboradas e aí vai ter divergência para tudo quanto é lado, né? Então, assim, cada um vai ter que seguir um caminho aí, achar uma resposta para essas diferentes perguntas teológicas e desafios que vão ficar surgindo. Eu acho que não só para esse, como todos os outros, né? As outras também, as outras linhas de pensamento em relação às origens, tá? Então, vamos passar aqui. É, O John Boyle, também foi um grande aí químico, falar que ela foi da pressão, da relação dos gases, né? Pressão e volume. Sei que lembra aí nas aulas de química. Ele falou o seguinte: ele argumentou que o papel correto do cristão ao estudar o mundo natural não é o de colocar Deus como um passo na cadeia de causa e efeito, mas investigar os mecanismos naturais na verdade é repetitíveis, acho, né? Repetitíveis que Deus criou. Tá? É, Então, tem um artigo muito legal falando sobre a fé do. Falei John Boyle errado, né? Robert Boyle, não é isso? Robert Boyle. Então tá aqui, ó, o link tá aqui embaixo, tá? É um artigo bem grande, então, sobre a história dele, a fé, que ele escreveu diversas coisas sobre teologia também, né? Então esse também é um ponto interessante. O cristianismo revolucionário, ele não vai pegar um versículo e dizer, olha, evidência científica aqui. Exemplo, Josué orou, o sol parou. Olha, se a gente for fazer uma conta, o sol realmente parou na época tal, 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 olha a evidência aí. Dando um exemplo aqui, tá? Quando Jesus, a volta de Cristo, que um vai estar dormindo, outro vai estar trabalhando no campo. Alguns usam para falar, opa, então olha aí, ó, é dia num lado, é noite no outro, terra redonda. Não. Então, o crente revolucionário não vai fazer isso, tá? Então, ele vai deixar aquele versículo lá para aquele a visão de mundo, para aquele contexto que eles acreditavam, tá? Ele não vai tentar fazer o chamado concordismo. Então, ele não vai tirar isso e tentar ajustar dentro da ciência vigente, tá? É justamente o passo contrário. Então, o criacionista evolucionário, ele acredita que, né, o Deus Tarte
da criação, e Deus tem um pleno controle de cada etapa e cada ponto, né? Mas ele criou os mecanismos para poder, a evolução e tudo mais acontecer, o mundo, o universo se desenvolver. Bom, outro muito famoso é o James Clerk Maxwell, das equações de magnetismo, talvez o Márcio aí deve saber também. Quem trabalha com ressonância magnética, a gente sempre estuda as equações de Maxwell. Maxwell tinha um laboratório que está lá até hoje, né? Laboratório Cavendish, lá em Cambridge, no Reino Unido. Maxwell, eu não sei, as evidências, né? Isso está lá, tem inclusive até no site de Cambridge, de que ele pegou meio que a faca assim e escreveu o Salmo 111:2 na porta do laboratório, ou foi em algum lugar no laboratório, uma coisa assim, eu não lembro. E aí, Tá bem no umbral da porta, foi ainda no tá lá até umbral, hoje. tá É, lá? bem na parte de cima, se não me engano, parece que tá escrito em latim, mas Não, ainda então, tá lá até esse de hoje. latim tá aqui, ó, na figura. Esse de latim, acho que eles fizeram depois em homenagem a esse que ele fez com a faca depois. Ah, tá. Aí eles escreveram em latim com letra gótica, que não dá para ver muito bem aqui, mas se vocês consultarem lá, aí eu não lembro agora a data que isso aqui foi feito, mas enfim, aí eles fizeram esse umbral em latim que o Alexandre falou, tá? É o Salmo 111:2, que aí depois, na década de 70, inauguraram, tá? Um novo prédio, e aí tem toda uma história em cima disso. Inclusive a Débora escreveu um artigo sobre isso, bem interessante, está lá no Biólogos, e ela fala que um dos alunos fez uma petição de homenagem a Maxwell para colocar o versículo aqui em inglês, né, no umbral lá da porta principal do laboratório Cavendish. E ele nunca achou que aquilo fosse passar. E por surpresa foi aceito pela universidade, pelo conselho da universidade. Então tá lá, tá. The works of Lords are great. Trabalhos do Senhor. Na verdade, em português fica assim, ó, grandes são as obras do Senhor, é muito digno de estudo para aqueles que amam. Então, assim, em inglês fica um pouquinho diferente, tá? Dependendo da versão, para aqueles que têm deleite, para aqueles que têm prazer na obra, tá? Então, esse virou o salmo do cientista, né? Então, o salmo 111:2. Então, o criacionista evolucionário, principalmente, ele valoriza muito a criação, a ciência, e a fé cristã impulsiona ele para essa descoberta. Ele está o tempo inteiro querendo fazer novas descobertas, e isso traz um prazer imenso, porque ele está descobrindo a criação de Deus. Tá? Em nenhum momento, né, ele vê conflito, nunca, entre a fé cristã e ciência. Tá? Então, com essa visão de mundo que ele vai a fundo nas evidências científicas. Né? Bom, o C.S. Lewis, nesse livro aqui, O Peso da Sua Glória, ele colocou: acredito no cristianismo como acredito que o sol nasceu, não apenas porque eu o vejo, mas porque por meio dele vejo todo o resto. Né? Então isso faz toda a diferença, né? A fé cristã impulsiona, né? Te dá, permite você ver o mundo de uma forma diferente, o mundo natural, fazer descobertas, algo diferente. Então, a fé cristã te ajuda a responder os porquês, né? E a ciência tem as limitações dela, como todo método científico tem, né? Mas a fé cristã vai te ajudar a essas respostas. Então, isso é um aspecto interessante, porque eu lembro quando eu estava lá, às vezes, trabalhando na bancada, tinha uma menina que era católica, né? E ela prendia o santinho lá assim, na bancada de fazer o experimento, ela botava o santinho dela lá. Falou: isso aqui é para o experimento dar certo, vambora. E aí o chefe do laboratório, que ele morreu há pouco tempo, inclusive, né?
Ele era super ateu, inclusive ele fazia campanha, né, ateísta e tal. E aí ele falou, como que um pesquisador pode acreditar nessas coisas? Tal, esse tipo de coisa. Então as pessoas têm esse tipo de atitude, mas é justamente pelo contrário, elas esquecem toda a origem histórica que o cristianismo fez em relação à ciência, né? E inclusive era até interessante que ela falou assim, ó, vamos orar aqui para o experimento dar certo, tá? Vamos fazer. Então acreditava no componente a mais, né? Além dos métodos que estavam ali presentes para poder aquele experimento funcionar. Funcionar significa fazer o que ela queria, né? Então isso já deixa de ser ciência, né? Então esse aspecto é importante. E aí, no livro, ela faz uma pergunta, Débora. Ela fala assim, ó, como sabemos que Deus não criou simplesmente tudo há 6.000 anos, mas fez parecer que tem bilhões de anos? Não, o criacionista de Terra Jovem ele vai é, falar que lá tem 6.000 anos, tem as contas deles lá, né? E já teve gente argumentando em algumas reuniões anteriores, nossas, falando assim, olha, mas Deus não pode lá ter feito tudo que ele fez, tipo assim, fez com a cara de velho, fez a criação dando a entender que parece que tudo teve bilhões de anos, Deus poderia fazer? Aí deixa a pergunta para vocês aí, vocês acham? Mas disso, Oi? o Francis Collins fala no livro dele exatamente sobre isso, de que se Deus fosse isso, ele seria o maior enganador de todos, né? Porque teria colocado várias coisas só para nos enganar. É. Eu lembro disso aí. Então, eu penso um pouco assim também, mas eu penso que seria enganador, mas as evidências falam por si só, assim. A gente tem todo um conjunto, né, de evidências em diferentes áreas que a gente vai contando uma história, montando uma teoria, né, na ciência, assim. E, e, assim, claro que ele poderia fazer, né, mas exatamente o rastro que ele iria deixar e o que a gente ia poder falar sobre Deus depois disso, ao encontrar todas essas evidências, a gente falar assim, olha, tem a teoria da evolução, Deus fez todos esses aspectos, foi atuando, desenvolvendo aos poucos e deixou esse rastro. Eu falaria assim, não, porque porque era muito assim, exatamente, Deus ia ser um enganador e ia ser o contrário, porque assim, como que a gente vai ter uma ciência livre, a gente vai poder investigar, porque sabendo que tudo que a gente está fazendo, na verdade, Deus fez um momento rápido, de forma milagrosa, né? E aí na essência ele fez uma coisa rápida acontecer, e as evidências são de uma coisa lenta. É esse assim, então o que vai acontecer que eu penso assim, pelo menos eu penso dessa forma, que vai fundir, vai anular o pensamento, ou seja, então a gente não pode fazer, isso anula todo tipo de ciência, a gente não vale mais nada, que é toda uma grande enganação. Eu não sei se vocês entenderam o ponto de vista, mas eu penso um pouco assim também. Bom, a Débora, ao responder essa pergunta no livro, ela fala assim: não sabemos. Ela nem cita essa questão do Collins, né? Ela, ah, ela vai dizer que não sabemos, aí ela apresenta em seguida, né, as evidências por áreas lá da idade do universo e tal, as evidências geológicas, formação da Terra e as evidências genéticas. Ela divide em três pontos, tá? Bom, e aí o nosso querido Alexandre me forneceu essa figura, o grande cosmólogo que está aí. Então, nessa figura mostra então a expansão lá através do Big Bang do universo, tá? Uma escala temporal que está aqui embaixo.
Então, o Alexandre vai apresentar para a gente aí, né, como que foi desenvolvida essa teoria e tal, do Big Bang. Então, a gente acredita em 13,77 bilhões de anos, que é o, que é o mais aceito na comunidade científica. Inclusive, tem prêmio Nobel aí no meio disso, né, Alexandre? Aí, essa descoberta, Teve, né? teve, teve da descoberta da idade do universo, teve alguns no passado. O mais recente que a gente tem aí de prêmio Nobel é o de 2000 e... Agora estou pedindo as datas, 2019, que foi de um grande cosmólogo, Peacock não é... Nossa, agora passou o nome do cara. Mas ele trabalhou intensamente com essa parte de cosmologia e principalmente com esse negocinho que tem bem no iniciozinho aí, em 375 mil anos, que é a radiação cósmica de fundo. O Uhum. grupo dele, na época, ali na década de 60, foi, vamos dizer assim, quase que o responsável tanto a parte teórica quanto a parte observacional desse negócio da radiação cósmica de fundo. Que depois fizeram satélites e tudo mais dessa radiação, e aí viram que a idade do universo, por essa radiação, vai se aproximando aí perto de 13, perto de 14 bilhões de anos. Né? E essa radiação ela surge justamente entre 380 400 mil anos depois do Big Bang. E aí, por tanta coisa que esse cara fez, não foi nem por um trabalho específico, mas foi praticamente pela vida inteira dele, né? Que ele ganhou agora Legal. em 2019, bem recente. Legal, legal, legal. Legal, gente. Então aí que é o interessante. Eu lembro quando eu comecei a falar, gente, pô, essas coisas do Big Bang e tal, por que que, né? Eu não posso dizer que Deus está no meio disso aí. Aí o pessoal da igreja falou, então se você está dizendo que Deus está ali, tudo bem. Tá tudo certo, né? Porque isso é muito caricaturado, isso é impressionante, né? Você fala até de Big Bang na escola dominical, as pessoas, opa, peraí, não pode, não foi Deus que criou e tal. Por que que eu penso assim, ó, por que que a gente não pode fazer assim, né? Então, o criacionista evolucionário acredita, né, no Deus deu o início e Deus controla tudo, tá? Deus está em tudo, todas as etapas. Ele permitiu as leis, permitiu tudo se envolver, tá? As leis físicas e tal, as leis naturais, que fez com que o universo se apresente da forma que ele é hoje, tá? E aí, alguém quer falar alguma coisa? Bom, bom, gente, aí a gente fechou quase uma hora aqui, né? Beleza. É mais ou menos o tempo das nossas reuniões. Então, o Alexandre, dia 19, vai trazer para a gente as evidências aí na cosmologia, vai falar um pouco a história do Big Bang, inclusive, né? O termo Big Bang foi de um padre, não foi? Que foi criado por ele, não? O Foi Lemaitre. o Lemaitre. É. O termo Big Bang foi criado por um padre, Georges Lemaitre. Foi. Na realidade, assim, não a palavra mesmo, né? A palavra, e esse negócio é bem interessante, a palavra foi criada por o Big Boom, foi falado pelo Fred Hoyle na rádio BBC. E aí, para Uhum. transcrever isso, transcreveram como Big Bang, como grande explosão. E o Hoyle falou essa expressão justamente para criticar o Lemaitre, que é pai da teoria do Big Bang, que nós chamamos hoje em dia de Big Bang, para criticar o Lemaitre, a teoria dele e principalmente a fé do Lemaitre. Porque ele Uhum. acreditava que o Lemaitre estava misturando o criacionismo, naquela época, isso é 1920, 30, misturando Bíblia com física. Uhum. Aí ele inventou esse nome em termos de chacota e acabou pegando. Né? É, legal, muito legal. Eu vi isso na palestra do Covolan muitos anos atrás, né? Tô lembrando. Isso é bem interessante mesmo. Pois é, tem muita coisa que o pessoal, os ateístas, eles, enfim, eles vão botando, é, é, querendo taxar, né? Infelizmente, vão taxando o criacionista como. Primeiro, o criacionista, todo criacionista é terra jovem, não é? E o criacionista evolucionário, para ele, é praticamente ignorado, né? Eles acham que existe um conflito imenso, impossível, tá?
Bom, gente, aí vai ter alguém falando sobre a parte de geologia, as evidências das camadas lá dos solos da Terra, que a Débora cita lá no livro, tá? E a parte genética vai ser um amigo meu, o professor, o Anderson, lá do departamento de genética, que ele trabalha com isso, ele vai falar sobre a parte genética da evolução focada em evolução humana. O que se sabe sobre a evolução humana, né? O que a ciência diz sobre isso? Como que pode ter, né? A gente já se sabe que o nosso DNA é muito parecido, isso é um fato, é muito mais parecido do que se achava anteriormente. Nós temos origem numa família, isso é um fato, tá? Isso já está certo, e aí ele vai falar sobre fósseis e outras coisas, né? E evidências no nosso genoma que mostram, né? Reforçam fortemente a teoria da evolução, tá? E aí, depois de esmiuçar cada ponto, a gente vai fazer mais uma rodada em cima das implicações teológicas, né? Do criacionismo revolucionário, e aí encerra esse capítulo. Claro que aí o legal era vocês poderem ler o livro no Kindle. Acho que no Kindle tá bem barato, eu tenho ele no Kindle, inclusive no Kindle é bom que eu posso copiar e colar para dentro do PowerPoint aqui, figura e texto, né? Tem essa facilidade, e posso ler até no computador, então eu acho o Kindle muito prático, e é muito mais barato que o livro no papel. Então, recomendo fortemente a leitura do livro para poder a gente fazendo um debate mais enriquecedor aqui, tá? Bom, é isso, gente. Então, hoje foi a introdução. Alguém quer falar alguma coisa, alguma pergunta, alguma dúvida? Ninguém? Deixa eu ver, alguém falou alguma coisa no chat aqui. Ah, o Márcio falou, agora que eu vi, Márcio. Desculpa aí. Calvino escreveu, se comunica com homem. Isso, então, a Débora cita esse trecho dos institutos, Calvino fala isso, né? Que aí usa para falar sobre a parte da questão da acomodação, né, na mensagem. Ó, Jonas está na área, grande companheiro Jonas também, legal ver você aí. Fala, beleza? Bom, cara, bom te ver aí, cara. Tô aqui acompanhando aqui, assistindo, ouvindo, bacana. Nunca tinha parado para ler, estudar sobre isso e fiquei bem surpreso aí com tanta informação, né? Reflexões que eu nunca tinha feito, né? Coisas interessantes. Gostei muito aí. Legal, Nas próximas eu quero participar novamente. Legal, garoto, legal. Aí temos um pastor aí, o Márcio. O Márcio já está na área ainda? Tô sim, Gilson. Tô aqui. Show de bola. Então... Tô aqui aprendendo, sendo confrontado. Mas é bom, é ótimo. Legal. Então... Esses dias eu estava lendo um livro do Francis Schaeffer, e ele vem falando dessa evolução de pensamento, da questão do relacionamento da teologia com a ciência, e como a ciência meio que evoluiu, né, com relação à teologia e virou uma ciência social. E o que vocês estão falando aí, eu estava pensando no livro que eu estava lendo, estava muito interessante. Com certeza eu vou assistir a estar com vocês aí nas próximas palestras. Legal, cara, bom te rever. Já que temos um pastor aí, né, o nosso meio, faz uma oração então para a gente encerrar. Aliás, alguém quer falar mais alguma coisa? Algum comentário? Não. Ó, silêncio. Maravilha, então. Aí o Márcio aí tá cheio da unção aí. Brincando. Aí ora pra gente pra encerrar, que Deus possa continuar aí a benção dessas reuniões, que a gente possa estabelecer esse diálogo e ajudar, né, os jovens e, como eu falei pra vocês, jovens e velhos de todo mundo ter mais maturidade na fé cristã. Uma das meninas que entrou aí que você anunciou, a Lidiane Clarice, é uma das minhas ovelhas lá. Ela estuda na UERJ, ela faz a faculdade de letras. Ah, legal. Ela faz parte também do cristão. Eu não sei nem se ela está com vocês, eu não me recordo, mas eu passei, né, quando você me passou o folder da propaganda, eu passei lá para o grupo de jovens da igreja e conclamei a todos a participar. Que é algo que você trouxe aí que é fundamental, né, que a gente perdeu, né, a questão da cosmovisão
dentro das igrejas, né, da cosmovisão, no meu caso, né, sou pastor presbiteriano, da cosmovisão calvinista, reformada, e que não é dissociada da ciência, né? Não é dissociada da ciência, mas isso foi se perdendo. E o que acontece? Os jovens, quando entram para uma universidade, como você mesmo relatou aí no seu testemunho, se perdem, né? Ao longo dessa jornada. E a gente precisa reforçar essa cosmovisão dentro das igrejas, tem esse papel fundamental. E participando disso aqui com vocês vai me ajudar bastante, além do confronto, né? Legal, legal. Que bom, cara. Faz uma oração aí pra gente, né? Por favor. Vamos. Um barulho. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós estamos diante do Senhor, crendo que nesse instante o Senhor tem descortinado, ó Deus, tantas coisas para nós, nos dando, ó Deus, testemunho da Tua existência, Teu poder sobre nós. Embora o Senhor seja um Deus Todo-Poderoso, mas o Senhor não é um Deus tirânico, um Deus que nos cerceia a inteligência de buscar cada vez mais. Muito obrigado por tudo. Obrigado por esses queridos que aqui estão, estudiosos. Continue mantendo seus corações focados no Senhor. Muito obrigado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Maravilha, garoto. Show de bola. Bom, gente, é isso aí. Abraço a todos. A gente vai manter, então, a próxima reunião a gente se vê dia 19, tá? Com um grande cosmólogo aí, Alexandre. Tá? Vamos fazer uma viagem no cosmos aí. Brincando, vamos lá. Dia 19. A gente vai arrumar alguém para geologia aqui. Tá? E eu acho que eles vão inverter. Na verdade, essa cosmologia provavelmente vai ser genética, o Alexandre. Que aí eu vou também entrar um pouco aqui com o Anderson. E depois a geologia. E aí a gente faz o último ponto, que é a parte teológica, implicações teológicas desses pontos da evolução, né? Se a gente pode, assim, as diferentes implicações, né? Aí a gente vai entrar um pouco lá do Dennis Alexander, se Deus chamou Adão dentro de um grupo de Homo sapiens, e aí os outros homens, de quem morreu antes, o pecado entrou, veio morte, não veio morte, é morte natural, morte espiritual, o pecado está no DNA, não está no DNA, então tem diversas implicações interessantes que vão surgindo com isso. Valeu, gente. Beleza, pessoal. Abraço. Valeu, abraço. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Até mais. Até mais. Valeu. Tchau, pessoal. Não.